De volta aqui pra gente comentar este episódio do Estrela da Casa. E sim, gente, resta alguma dúvida aí pra vocês sobre quem são os mais preferidos e favoritos do público? Resta? Eu acho que não resta dúvida alguma sobre isso, inclusive, né? Eu acho que já tá claro, inclusive, quem é que vai ser eliminada amanhã. As duas meninas, a Mayara e a Thalia. Não que elas tivessem ido mal na apresentação de hoje, não é isso que eu estou afirmando. Eu estou dizendo que o público não gosta delas, o público não gosta desse discurso engajado delas, o público não compra esse discurso vitimista que elas usaram e tentaram aplicar ao longo da temporada toda. E agora, basicamente, na hora que precisa eliminar alguém, eles vão eliminar a Mayara e a Thalia. Vai sobrar só o Gael ali. E, muito provavelmente, o baque para ele vai ser muito grande. Inclusive, já deixa claro ali sobre o Hitmaker também, tá? Porque eu até hoje sempre falei pra vocês. Como é que o Gael se tornou Hitmaker em 3 semanas seguidas, se ele não tem tudo isso de fãs e base de seguidores pra fazer com que ele engajasse tanto? Porque realmente não faz sentido pra mim, gente. Não faz sentido. Os números não batem, a conta não fecha. Porque se a conta batesse e fechasse, aí tudo bem, eu poderia até dizer para vocês, não, que realmente a coisa correspondia com a realidade. Mas não é isso que a gente tem visto, não é isso que a gente vê na manifestação das redes sociais, por exemplo. Então eu acho meio difícil que o que aconteceu hoje se mostre diferente nos próximos dias. Então a única chance que o Gael tem de conseguir chegar numa final é vencendo uma prova. Caso contrário, ele caiu numa batalha, eu acho que ele basicamente será eliminado fácil. Para quem não viu, vamos mostrar os números aí para vocês, tá? Para quem não prestou atenção, para quem não viu esses detalhes, vamos dar uma olhadinha nesses números? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, eu acho que tá muito claro. Deixa eu só pegar aqui no G-Show, tá? Deixa eu botar aqui direitinho e aparecer, porque às vezes eu clico aqui nessa janela e o negócio não aparece para mim, né? Agora apareceu. Olha aí esses números. Vamos lá ver. Como é que foi? Leide e Matheus. Eles tiveram 27,54% na média dos votos, tá? Eles tiveram 29,41% dos votos da torcida. Ou seja, me parece assim que tem muito mais torcida aí em prol do Matheus. E no voto único, que é o voto do sofá, ele teve 25,66%. Na média, subiu aí para 27%. Não foi tão ruim. Evelyn e Una X, elas tiveram 23,85% na média. No voto da torcida, elas tiveram 25,63%. E no voto único, elas tiveram 22,07%. Eu acho que dá para vocês perceberem que o público gosta, curte alguma coisa delas, né? O público curte. Gael, Mayara e Thalia, 7,35%. Eles tiveram 4,73% no voto da torcida, tá? Olha a diferença pro voto único. 9,96. Olha a diferença, gente, você tá falando uma diferença aí de mais de quase 10% em cima. Na média ficou 7,35. Então vocês percebem aquilo que eu venho falando para vocês. Eles não têm torcida forte capaz de fazê-los permanecer nesse jogo. E isso é um dos grandes problemas para eles mesmos, porque eles vão ter que enfrentar o público. Lembra do que eu falei para vocês, que a pior estratégia nesse jogo é justamente fugir do embate com o público? Você precisa ir. Você não tá fazendo aí um Big Brother. No Big Brother você precisa escapar do paredão. Lá é obrigatório. Mas aqui não, aqui você precisa enfrentar. Aqui você precisa ir para lá. Você precisa sim confrontar o público, porque você precisa mostrar talento. E se você passa a temporada inteira evitando de ir pra batalha, e aí quando você vai, na primeira vez você é eliminado, o que isso significa? Que o público simplesmente não curte você.
esse é o grande problema aí das meninas, da Maiara, da Thalia, do próprio Gael, que nunca enfrentou uma batalha. Tá? Ele nunca enfrentou. Ele vai enfrentar uma batalha agora. Se ele não ficar imune, se ele não pegar uma prova, se ele não ganhar uma prova agora, então Gael vai direto para a batalha, porque agora ele tá sozinho, agora não tem mais proteção, não tem mais quem ele possa proteger e se agarrar. Então vai ser bem difícil para ele, viu? Tá aí, os números não mentem, gente, os números não mentem. O público também não. Nicole e Luca, eles tiveram 41,26%. Vocês percebem que a torcida foi de 40,23%, mas o voto único, o voto do sofá, o voto das pessoas que realmente contam, olha só, das pessoas que assistem o programa, ainda que só na edição da televisão, foi de 42,31%, ou seja, o público do sofá gosta mais do Luca, o público do sofá gosta mais do Matheus, gosta mais da Una, gosta mais desse povo e não gosta do Gael. Tá aí os números, gente, para vocês verem aí, para vocês próprios compararem, para vocês verem aí que o hitmaker lá do Gael naquelas semanas tinha sim alguma coisa de errado. E a gente alertou vocês aqui diversas vezes o quão errado estava aquilo, o quão errado aqueles números estavam pra gente. Porque a manifestação das redes sociais, gente, é completamente diferente, né? E vendo esses números aí, que eles tiveram só 7% na média, mais 4% de torcida ali, vocês conseguem perceber o seguinte: quem vão ser as duas eliminadas de amanhã? Tá na cara, né? Isso aí foi uma prévia do que a gente pode esperar para amanhã. Vou até mostrar para vocês aqui o Votalhada, porque afinal o Votalhada sempre dá essas médias, essas dicas aí pra gente. Olha só como é que tá o Votalhada, gente. Vamos lá. Vamos ver. Tá aí, batendo com os números que acabaram de sair do programa agora. Evelyn com 19,61% na média. Luca com 64,78% na média. Maiara com 4,51% na média. E a Thalia com 11,10% na média, tá? Não resta dúvida de que as duas serão eliminadas amanhã, tá? Pode ser que mude? Pode. Vai mudar? Aí depende, né? Vamos ver como é que esse engajamento vai se apresentar nas últimas horas. Mas tá na cara que elas vão ser eliminadas sim amanhã. Tá na cara que as duas vão sair do programa amanhã. Vai sobrar só o Gael lá do quarto laranja. E aí aconteceu tudo o que eu falei que ia acontecer, gente. Esse negócio que eles fizeram foi um jogo muito arriscado. Deu errado no BBB, deu errado no Estrela da Casa de novo, vai dar errado na Fazenda outra vez. Porque, gente, não dá pra você usar pautas políticas num programa de entretenimento, tá? Eu sei que é importante você falar de suas questões, de falar daquilo que é importante pra você, porque afinal é a sua pele, é você que tá vivendo. Tudo bem, você pode falar disso, mas você não pode transformar um entretenimento numa plataforma política, como muita gente fez nesse programa. E por causa disso, foram eliminados. Essa é a diferença, tá certo? Então, foi isso que aconteceu. Vamos lá ver vamos lá entender algumas coisas do programa, como é que foi o programa de hoje. Lembrando, né, que hoje, basicamente, eles nem mostraram resumo, até porque não teve mesmo muita coisa de ontem para hoje, tá? Foi bem fraquinho. O Estrela da Casa, ele sofre desse problema. Ele é fraco no conteúdo da convivência. Acredito eu que seja porque o programa é mais voltado para música. Então, obviamente, eles vão ter que priorizar essa questão da música. Mas também porque, como eles são artistas já, eles já têm um certo público aqui fora, eles têm um certo medo de fazer, de acontecer, de causar um barraco, de participar de uma briga e tal. Então eles têm um certo medinho disso. Na próxima temporada é bom eles pensarem melhor, inclusive, nesse detalhe, porque isso foi o que deixou o Estrela da Casa desinteressante na primeira temporada. É legal a gente falar das músicas, é legal a gente falar dessas coisas, concordo, mas é legal da gente ter convivência também, a gente ter os momentos ali que realmente também contam no reality show de confinamento, que não está acontecendo nesse programa.
Ana Clara já começou o programa anunciando aí o Felipe Araújo e todos eles cantando Sinônimos, que foi trilha sonora aí de 2 novelas da Globo, mas originalmente esta música foi lançada como trilha sonora da novela A Escrava Isaura da Record, em 2004. Eu lembro que essa música era tema da própria Isaura, quando ela fugia com o pai dela, depois ela usava o nome de Elvira, e aí ela se apaixonava pelo Álvaro, e depois ela voltava ali capturada de novo, o Álvaro ia atrás dela. E aí nas cenas românticas na Record eles tocavam essa música. A música originalmente foi gravada em 2004 e ela era interpretada pelos Chitãozinho e Chororó e o Zé Ramalho. Só que a Globo, né, resolveu colocar o Felipe Araújo para interpretar junto com todos eles, para fazer uma homenagem a 2 novelas. A Favorita, que também usou essa música em 2008, e Terra e Paixão, de 2023. Por que eles resolveram fazer essa homenagem Terra e Paixão, né, gente? Acredito eu que seja pelo fracasso mesmo, tá? Porque a novela é ruim. A novela Quer dizer, Terra e Paixão não é ruim, assim, a ponto de chegar igual ao nível de Mania de Você, que você realmente não entende nada do que tá acontecendo ali. Mas a novela não foi lá também, nossa, meu Deus, que grande sucesso que não foi. Vamos também ser sinceros aqui. Enfim, eles cantaram super bem ali, mas obviamente rolou um estresse ali, especialmente com o Gael e o resto da casa, por uma razão. O Gael estava atravessando a frente de todo mundo ali nos ensaios. Na hora da apresentação até que foi tudo direitinho, mas ali nos ensaios não foi. Então eles foram os primeiros, depois o Luca e a Nicole cantaram, e eu pensei que era a Ana Clara, a Nicole tava a cara da Ana Clara, inclusive. E aí depois o Matheus com a Lady, quase não cantou a Lady, eu quase não ouvi a voz dela, e depois a Evelyn com a Una. E cantaram até bem a música, tá? Eu gostei da forma como eles cantaram ali, soou bem direitinho. Passaram aí 2 dias intensos ensaiando essa música para essa apresentação de hoje. Então foi boa a apresentação, não foi ruim. Poderia ter sido melhor, poderia, admito, mas não tava ruim não, tá? Gostei, não vou dizer isso. E aí mostraram os ensaios ali, como é que foram os ensaios, como é que foi cada dupla e o trio ensaiando ali. A Lady, inclusive, falou que era uma oportunidade única cantar Pro Dia Nascer Feliz, que era uma música animada, que falava ali dessas coisas do palco e tal. Lady, você tem mais ou menos a minha idade, então você sabe que esta música é do Cazuza. Você sabe que o Cazuza estava falando Pro Dia Nascer Feliz. Deixa eu colocar um contexto aqui. Essa música foi lançada no Rock in Rio em 1985, tá? Esta música foi lançada no contexto em que o Brasil já tinha feito as eleições indiretas e deixado de ser uma ditadura. Esta música é uma referência a este momento. Tanto que ele fala, Pro Dia Nascer Feliz. A apresentação do Cazuza no Rock in Rio, inclusive, é icônica. Você encontra, tá no YouTube, gente. Você encontra no YouTube, você vai ver essa apresentação do Cazuza em 1985. Então essa música não é sobre alegria, gente. Essa música é sobre a comemoração do Brasil deixando de ser uma ditadura e voltando a ser uma democracia. Só que o Cazuza usou isso de uma forma mais poética. Ele não fez isso diretamente. Mas ele se referia a este momento em específico do Brasil, tá bom? Era isso que ele se referia. E me impressiona o Matheus não saber disso, porque afinal o Matheus, ele curte muito esse negócio de rock, de pop. Ele devia saber um pouquinho da história dessa música também. Ele devia saber o que tem por trás dela. E teria sido bastante interessante, e eu já falei para vocês aqui, que eles tivessem mostrado as cenas das novelas, a abertura, não sei o que, para dar o contexto onde essas músicas foram aplicadas, para eles entenderem melhor o que é que elas estavam falando. A mesma coisa aí para Enrosca, que é uma música de 1977 que, assim, é mais velha que qualquer um que está participando desse programa, inclusive da própria Ana Clara. Então, assim, essa música é muito antiga e eles ali fazendo as mudanças que teriam fazer e tal na música. E até o Gael falou assim que ele teve a liberdade de mexer no que ele precisava mexer. Aí o Luca falou do desafio de cantar Dona.
Dona é uma música do Roupa Nova bastante complexa. É uma música muito bonita, eu amo essa música, mas eu admito que ela é uma música muito difícil, porque a letra dela é muito extensa, você tem que lembrar de muita coisa, e você precisa colocar no contexto, que é uma música da novela. Então ele falou o quão difícil era cantar esta música. Ela é difícil, gente, não é uma música fácil de se cantar, não, tá? Dona, mas ainda assim, Dona é uma música muito bonita, e eles mandaram muito bem ali. A mais fácil das músicas, gente, foi a das meninas, da Evelyn e da Una, Is My Love, da Gabi Amarantos. Primeiro porque já é uma música que tocou recentemente na Globo, né? Inclusive, antes delas entrarem no programa, a novela estava sendo reprisada. Então, se elas tiveram tempo de assistir essa novela, elas sabem do que se trata essa música. Então, para elas era mais fácil. E a música da Gabi Amarantos, ela também vai assim, em ritmo brega, essas coisas mais simples, lá do Pará, que ela traz, esses elementos mais simples, que torna a música bem legal. Eu gosto dessa música, inclusive. Então foi bem legal a apresentação das meninas. Elas não enfeitaram demais a música, procuraram uma referência da novela, porque é exatamente isso aí que elas fizeram. Então todos eles foram elogiados ali no ensaio e tal, o preparador ali falou algumas coisas e a Ana Clara abriu lá a votação e as apresentações. A primeira dupla a se apresentar foi Matheus e Leide. O Matheus, eu tive uma impressão de vários momentos o Matheus esquecer parte da letra. Porque Pro Dia Nascer Feliz não é uma música tão difícil de lembrar a letra, mas ela é uma música que você precisa, assim, vamos ser sinceros, né? Eles tiveram 2 dias para aprender. É uma música que você aprende rápido, porque ela repete muita coisa. E é uma música que, se ele tivesse colocado nesse contexto aí, histórico, ele teria pegado muito mais rápido. E faltou isso aí, eu acho que faltou eles darem esse contexto todo. O Matheus jogou pro público, basicamente. Ele jogou, levantou a torcida lá do público. Quero ver vocês cantarem comigo e tal. E jogou pro público. Teve vários momentos que o Matheus errou a letra, tá? Ele basicamente esqueceu e aí a música ficou só no instrumental lá atrás. Ó. Você percebe que ele errou, ele joga pro público e tenta lembrar a letra para continuar a música. E aí quando ele jogou pra Leide, a Leide não, ela já foi, ela decorou direitinho a letra, foi e foi até o final cantando junto ali e tal. Ela mandou muito bem, eu achei que a Leide deu uma evoluída, apesar do nervosismo, porque é muito nervosismo para eles participarem disso. Mas é exatamente por isso, aliás, que a produção do programa faz essas homenagens, esses shows aí. É justamente para eles perderem o medo de lidar com o público, de lidar com a câmera, de lidar com as coisas. Aí a Leide até estava contando ainda agora lá na Globoplay, para quem estava vendo, que quando ela viu que ela estava quase para esquecer a letra, ela se fixou nas câmeras. E aí ela ficou olhando para uma câmera e para outra câmera onde estava o TP com a letra passando. E aí ela lia a letra, lembrava e continuava. Se o Matheus tivesse tido esse toque, talvez ele não tivesse errado tanto. Mas eu achei que o Matheus ele errou muito ali a letra em alguns momentos. Mas ele soube segurar, ele soube fazer a cena. E é o que eu falei pra vocês. O Matheus ele tem esse negócio cênico, ele consegue envolver a cena, ele consegue usar isso a favor dele, ele consegue usar o corpo, ele consegue usar esse recurso das mãos, trazer o público para ele, do lado dele, fazer toda a cena funcionar. Isso é uma qualidade que o Matheus realmente tem, e isso faz uma diferença muito grande nessas horas. Então ele mandou bem, apesar de ter errado. Gostei da apresentação dele, mas poderia ter sido melhor, né? Se ele não tivesse errado tanto a letra. A seguir foram as meninas, a Evelyn e a Una. Is My Love, a primeira parte da música, elas fizeram bem direitinho, tá? Não houve erros aí. Mas a segunda parte da música foi quando a Evelyn deixou o microfone cair no chão. Ela estava fazendo a coreografia com a Una e de repente, pá! O microfone cai no chão. E aí o que acontece? Ela vai lá e levanta, pega o microfone, a Una continua cantando sozinha lá. E aí ela volta, continua, faz a cena e leva adiante a música. E aí depois, no final, quando a Ana Clara foi falar com elas, a Ana Clara até falou assim, olha, vocês estavam ótimas e tal, mesmo assim, você errou, mas você continuou. O erro é para isso mesmo, você errou, você vai continuar do jeito que precisa continuar.
Achei que ela teve uma atitude bem corajosa, inclusive, de assumir esse erro ao vivo ali e fazer. Elas estavam realmente muito boas ali. Percebi que a Una já deu uma melhorada também na apresentação dela, porque ela fica com medo ali de lidar com o público, ela fica com medo ali de lidar com toda essa vibração, mas agora parece que ela já está aprendendo melhor a lidar com tudo isso. A seguir foi Enrosca, com o trio aí, Maiara, Gael e Thalia. Em termos técnicos, cênicos, eles estavam muito bem. Eu não vou assim negar que eles estavam ruins, não. Eles não estavam ruins, eles estavam muito bem. Eles não erraram a letra, eles sabiam a música, eles fizeram referências aos anos 70, por causa da novela, que é uma novela dos anos 70 e tal. Fizeram tudo isso, mas faltou a eles o clima dos anos 70. Por mais referências que você faça aos anos 70, você também precisa estar no clima dos anos 70. Mas isso aí não é culpa só deles, tá? A própria música, o arranjo que eles fizeram ali para cantar, não dava essa ideia de anos 70. Passava a ideia de sensualidade, que era outra coisa. Mas se eles tivessem ido para esse lado dos anos 70, assim, buscado mais uma interpretação voltada ali para uma época, talvez eles tivessem conseguido captar a essência original dessa música, que era uma trilha da novela. Seja lá como for, né, eles foram bem, eles realmente estavam bem, não cantaram mal, não erraram a letra, fizeram ali toda uma cena, fizeram ali tudo o que foi possível para chamar a atenção do público. Tanto que o público até gritou ali, né, pra Thalia, pra Maiara, pro Gael. O público ali na plateia gosta muito deles. Mas o público de casa não gosta, já tem ranço deles, né? E aí, por fim, foi Luca e Nicole. Luca e Nicole foram, nos ensaios, um dos mais difíceis. Eu lembro que eu vi desde sábado, os dois, eles erravam muito a letra da música. Inclusive foi isso que o trecho lá do VT mostrava. Eles erravam muito a letra da música, erravam demais. O Luca não conseguia pegar a letra, a entrada certa. O Luca, ele realmente fez um esforço muito grande para cantar essa música, porque ela é difícil, ela não é uma música fácil. Mas ele cantou, e cantou muito bem. Ele soube segurar a onda ali. A Nicole também não errou a letra, cantou muito bem. Ela mostrou ali o talento dela. Eu gostei da apresentação deles, a cena e tal. Tentaram fazer uma referência à Regina Duarte com o figurino da Nicole, né, que era exagerado mesmo e tal. E ela foi bem. Eu vou dizer pra vocês assim, nossa, como ela tá assim, grande evolução, porque ela quase não foi pra batalha e que ela quase não teve no festival. A Nicole, ela teve poucas chances. Mas ela não tava ruim, não. Ela não tava. Mas o Luca tava melhor do que ela, né? O Luca realmente segurou essa música do começo ao fim. Ele é, de fato, o cara que ganhou essa premiação. Porque ele segurou. Você percebe que ele cantava ali com muita segurança essa música. Apesar da dificuldade de lembrar a letra. Que foi isso que ele teve em todo o final de semana. E mostraram, inclusive, esses trechos no ensaio. Matheus não gostou, por exemplo, que o produtor chamou a atenção dele sobre a letra da música, que ele estava errando demais. Matheus não gostou, por exemplo, que o produtor falou, você pode fazer aqui uma alteração aqui e ali, mas respeita a obra do poeta, se referindo ao Cazuza. Respeita a obra original dele. E o Matheus não gostou de ter sido chamado a atenção por estar errando essa letra. E aí ele ficou todo triste quando ele voltou do ensaio. E aí a Una perguntou o que estava acontecendo para ele estar tão triste. E aí ele falou, né, que foi chamado a atenção por causa lá dele estar errando a letra. Mas que ele ouvia essa música o dia inteiro, que ele já conhecia essa música de tantos anos. Mas na hora da apresentação ele errava essa letra, ele errava ali. Porque estava nervoso, Matheus. É por isso que tu erra. Quando tu não tá nervoso, quando tu tem segurança, é uma coisa que eu aprendi na prática, gente. Isso é uma coisa da vida. Quando você tem segurança naquilo que você tá fazendo, quando você tem segurança naquilo que você domina, você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter nada. Vem naturalmente. E foi isso que faltou ao Matheus
E faltou a ele também um pouquinho de maturidade. Porque assim, ele ficou também chateado porque o cara lá falou que ele respeitasse a obra original, que ele respeitasse a música original do Cazuza. E aí ele falou, eu sei que a letra é do Cazuza, do Frejá e tal, mas a música é minha, sou eu que estou interpretando ali. Naquele momento sou eu que estou tomando conta. E eu tenho que fazer uma correção aqui, né? A música continua sendo do Cazuza, continua sendo do Frejá, a música continua tendo o sentido dela. Não é porque você está interpretando ela de outra maneira que isso vai mudar. Faltou ao Matheus lidar um pouquinho melhor com esse sentimento da frustração. Já falei para vocês, eu acho que o Matheus precisa de uma terapia. Ele precisa aprender a lidar com essas frustrações, ele precisa aprender a lidar com o sentimento que a frustração causa. Eu sei que não é legal você se sentir frustrado com as coisas, sei muito bem disso, mas às vezes você precisa lidar com a frustração, você precisa lidar com os fracassos, senão você não evolui como pessoa. E ele não evolui como artista. Então ele precisa aprender também a ter um controle maior da ansiedade dele, tá? Me parece que ele estava muito ansioso durante a apresentação também, pelo menos nos ensaios. Na apresentação final ele errou a letra, mas estava de boa, ele não estava tão nervoso. Mas nos ensaios ele estava. Ele se saiu muito mal nos ensaios, sério mesmo. Eu acho que o Matheus ele teve um grande problema nos ensaios. Ele achou que ele estava seguro demais e errou muito a letra. Ele não gostou de ter sido chamado a atenção, não gostou mesmo. E aí mostraram outro momento do ensaio que foi já com o Felipe Araújo. E eles estavam revisando os sinônimos. Quando de repente eles terminaram ali e a produção falou que perguntaram se estava tudo ok, né? Se era isso. E aí, quem foi que falou que não era isso? Eu acho que foi uma das meninas. Eu acho que foi a Nicole e Una. E aí ela disse assim, eles têm que parar de cantar por cima. E aí eu acho que foi, eu não lembro se foi a Nicole ou se foi a Una. Foi uma das duas. E aí elas falam, não, é sério, eles têm que parar de cantar por cima, porque tá atrapalhando a gente. E aí depois eu acho que o Luca e a Nicole falaram a mesma coisa, o Matheus e a Lady também falaram a mesma coisa. E quem era que tava cantando e atravessando os outros? Era o Gael, tá? O Gael tava atravessando os outros ali. E aí na van eles começaram a discutir, porque ela meio que expôs ele na frente de todo mundo, que não era para ela fazer isso, porque não era legal e tal, que não era bom fazer isso com ele e tal, porque afinal eles iam cantar ali, mas que na hora ele não ia fazer isso e tal. E aí depois ele soltou que tinha outras pessoas fazendo a mesma coisa ali, e que ele não se sentia atrapalhado com relação a isso. Enfim, ele começou a jogar algumas coisas. E aí dentro da casa, eles já estavam se preparando para ir pro palco. O Gael não gostou nem um pouco que a Evelyn tenha falado o que ela falou ali no ensaio. E depois ela falou, mas Gael, a gente tá no ensaio é para isso, é justamente pra gente falar essas coisas. É justamente pra gente dizer o que tá errado, para dizer onde você tá errando, para você não errar mais, para você fazer a apresentação como ela tem que ser. Mas ele não gostou nem um pouco de ter sido chamado a atenção pela doutora. Ele ficou muito chateado. E você percebe no jeito dele, você percebe assim no rosto dele, tá? Aí rolou o almoço do café do Hitmaker, almoço do Hitmaker, tá? Lembra lá que eu falei que o Hitmaker é como se fosse um anjo, tal? É a mesma coisa. Mostraram o Luca novinho, ele bem diferente desse atual, inclusive, né? O Luca atual eu acho mais bonito do que ele mais novo. Ele realmente é mais bonito hoje do que ele era quando mais novo. Mostraram a capa da música dele, do single dele, a assinatura dele aí. E, enfim, né? Ele falando aí das pessoas que deram as primeiras oportunidades para ele na vida. E aí a Jam Session, que foi hoje à tarde, com o Felipe Araújo. Que foi só música sertaneja, basicamente. O Felipe Araújo também dizendo ali que depois que o irmão dele morreu, o Cristiano Araújo, ele pegou para si essa missão de levar o legado do irmão dele adiante, então dele continuar cantando as músicas do irmão, e eles cantaram várias músicas do Cristiano Araújo. A Evelyn ficou muito emocionada de ver ele lá e tal,
E aí depois o próprio Cristiano Araújo deu ali um depoimento, disse que todos eles já são artistas ali, que todos eles estão aprendendo muito ali, estão evoluindo, enfim, né? Toda essa coisa que todos eles, quando são convidados, falam e fazem quando precisam lidar com o público lá da casa. No fim das contas, tá? A Jam Session foi só isso mesmo, tá? Não rolou nada mais do que isso. Enfim, eu achei que foi só isso mesmo, tá? De Jam Session. Foi isso, assim, as músicas que eles cantaram, tá? Foi legal. E aí a Ana Clara ainda deu mais um tempinho pro povo votar ali, enquanto o Cristiano Araújo cantava mais uma... Cristiano não, desculpa, que o Felipe Araújo cantava mais uma música aí. Depois que terminou essa música, ela encerrou a votação. E na volta, que foi que aconteceu, anunciou aí quem tinha vencido a premiação. Sem muita surpresa, né, gente? Luca e Nicole. Os dois venceram ali. Ele não acreditou que ele tinha vencido, a Nicole também não. Mas eles ficaram muito felizes, 41,26%. Agora vocês percebem aí a cara do Gael, que não gostou muito de não ter vencido isso. Ou seja, ele meio que entendeu que tem alguma coisa errada com ele, porque ele estava ganhando o hitmaker e de repente isso não tá mais batendo com as coisas. Aí as meninas também ficaram felizes. A Nicole estava muito feliz de ganhar 10 mil reais, né, Nicole? E aí, ó, vocês percebem quem foi o segundo lugar. Matheus e Leide, com 27%. Depois, o terceiro lugar, as meninas. Nicole e Una. Também não estava ruim. E o último lugar, os três. 7,35%. E aí vocês percebem, né, que o Luca, até quando a Ana Clara perguntou ali, né, pra eles e tal, a música, os ensaios, aí o Luca falou que o mais difícil pra ele foi fazer a coreografia com a Nicole, porque a Nicole é bem mais alta do que ele. E aí depois a Ana Clara disse assim, né, que no fundo deu tudo certo, no fim funcionou como deveria funcionar. E aí pediu para eles cantarem de novo a música. O programa terminou com a música deles cantando ali de novo. E eles cantaram muito bem de novo. Eu gostei da apresentação deles, tá? Eu achei que eles, assim, foram muito bem. Aprenderam, assim, a música, mesmo que na marra, por causa da pressão que eles estavam passando ali. Mas no fim das contas deu tudo certo, né? Eu acho que o Luca já é um artista que evoluiu bastante e ele vai sair desse programa, independente de ganhar ou não, ele já vai sair daí com uma carreira pronta. Sério mesmo, gente, não é questão de puxar saco, de dizer assim, essas coisas, não. Eu vejo que ele sim teve uma grande evolução dentro do programa. As pessoas chamam ele de genérico, mas eu não consigo ver que ele seja um genérico. Eu consigo ver sim, ele tem muita coisa de cantor sertanejo mesmo. Ele é muito parecido com o Luan Santana, muito parecido até com o próprio Felipe Araújo, que estava ali, nas características, nas coisas que, de fato, a maioria dos cantores sertanejos tem. Mas, gente, isso aí não é só uma questão de ser genérico, de imitação. Isso é uma questão de estilo. A maioria deles são assim. A maioria dos cantores sertanejos que eu conheço, que eu convivi, tá, com eles, eu morava numa casa em Brasília que era do lado de um bar sertanejo, gente. Eu morava numa casa que, assim, toda quinta, sexta e sábado, do lado dessa casa, vinha ônibus com cantores sertanejos. E eu ouvia os ensaios deles praticamente toda quinta, sexta e sábado. Então eu via aqueles caras ensaiando. Todos eles têm esse mesmo estilo, todos eles são muito parecidos. Então eu sei mais ou menos que o Luca tá fazendo não é ser genérico. Eles são assim mesmo. Os cantores sertanejos são assim. E o que diferencia uns dos outros está em outro aspecto, que não é necessariamente só no canto. É na aparência, é no estilo de composição, é no estilo da música em si, para onde ele leva, a história que ele está contando nas músicas e tal. E isso é o que diferencia. Eu acho que o Luca ele já está um artista pronto, ele já entrou com esse negócio pronto, mas agora ele ficou muito mais pronto. Eu acho que agora ele está muito mais preparado para lidar. E para ele o reality foi muito bom. Inclusive, todas as vezes que ele perdeu, ele deve agradecer a própria sorte dele.
Porque todas as vezes que ele perdeu prova, todas as vezes que ele foi pra batalha, todas as vezes que ele precisou enfrentar o público, cada vez mais foi dando confiança pra ele. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Gael. O Gael é a única pessoa desta casa que nunca enfrentou uma batalha. E olha, a gente tá entrando na última semana. Essa é a última semana do programa. Terça que vem, dia 1º de outubro, acabou. E o Gael não enfrentou uma batalha ainda. O Gael não enfrentou. As meninas ainda não haviam enfrentado uma batalha, mas o Gael não enfrentou uma. Vocês já pararam para pensar que o Gael ainda não sabe o que o público pensa dele? Vocês já pararam para pensar que o Gael não teve essa chance de saber o que o público pensa dele, porque ele só ganhou as provas? Nada contra, inclusive, ganhar provas. Ele é muito bom em provas, ele é muito bom em vencer essas provas e tal. Se fosse BBB, você pode ter certeza que ele ia muito longe. A gente não está falando de BBB, a gente está falando de música. A gente está falando de um programa que requer que você precise lidar com o público o tempo todo. E isso aí ele não conseguiu fazer ainda. Então, assim, ele vai cair na batalha nos momentos finais e eu acho que o público não vai dar uma segunda chance para ele. Vai dar uma segunda chance para Evelyn, porque afinal vão sair 2 pessoas. Porque se fosse para eliminação de 3, tirariam ela também e voltaria só o Luca. Mas vai voltar apenas a Evelyn e o Luca amanhã. E as 2 vão ser eliminadas. Depois, Gael vai descobrir isso na marra também. Amanhã ele vai saber que o público pensa de fato sobre eles. E amanhã, praticamente, o quarto laranja vai fechar de vez. Basicamente vai ser isso que vai acontecer. Na quarta-feira, a Ana Clara deve falar como é que vai ser a última semana do Estrela da Casa. Como é que vai ser a partir de quarta-feira. Eles devem lançar os 7 que vão ficar ali, né? O Luca, o Matheus, a Una, a Lady, o Gael, a Evelyn e a Evelyn... Vamos lá. De novo, né? São 7 pessoas que vão ficar. O Luca, o Matheus, a Una, a Lady, a Nicole, a Evelyn e o Gael. Eles devem lançar na quarta-feira a última música do álbum deles. Eles tinham que entrar no programa e lançar 8 músicas. Na quarta-feira vão lançar a última para fechar o álbum deles. 7 pessoas das 14 vão ter o álbum completo. Essas 7 pessoas, né, vão sair do programa com esse lucro nas mãos. Você teve um álbum completo, fora as músicas que você gravou no programa. Olha só o quanto que você vai sair desse programa, o quanto esse programa te proporcionou isso. Então muitos deles vão ter esse pensamento aí. Isso vai fazer diferença aqui fora, isso vai abrir portas para muitos deles. E no caso da Maiara e da Thalia, que quase fecharam um álbum, dá para elas usarem todo o material que elas tiveram ali para conseguir vender, para conseguir ali público e tal. Porque afinal as músicas delas também não são as piores do mundo. Elas precisam trabalhar, melhorar isso e tal, mas não são tão ruins assim. Dá para melhorar. Agora, os 7 que vão ter os álbuns completos vão ser os mais privilegiados. E às vezes se trata mesmo disso. Você conseguir chegar ao máximo possível para você lançar o seu álbum. E depois, deixa que o tempo resolva. Vamos ver como cada um vai se sair depois do programa, tá certo? Então amanhã vai rolar aí a eliminação, vamos ver se as meninas vão ser de fato eliminadas. Tem gente dizendo que tá tentando ali modificar para salvar a Evelyn. Não acho que vai dar certo. Acho que vai ser, continua com a Thalia e com a Maiara sendo eliminadas amanhã. Acho que vai ser com as 2 mesmo. Acho que Gael vai ficar sozinho no quarto laranja. E a partir de quarta-feira, a nova dinâmica da semana já vai prever alguma aceleração aí, que a Ana Clara vai falar isso pra gente amanhã. Mas isso, amanhã a gente vai descobrir. Até lá, no máximo que a gente pode fazer é só especular mesmo o que eles vão preparar. Mas vocês sabem, né? É baseado no BBB e o que o Boninho já testou no BBB, ele vai testar aí. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.